Graça e paz. O jovem, eu espero que ele não fique ansioso. E não fica ansioso não, porque o juiz é torcedor do Flamengo, já tem um bom... Certa vez, eu estava conversando com o Hélio hoje de manhã, certa vez teve um problema desse na igreja, um irmão escondidozinho, Zeca até não veio, tá vendo? Olhando o jogo, né? Aí o time dele fez o gol, ele fez Botafogo! Aí ele olhou assim, achava que estava na igreja, Senhor, era numa igreja pentecostal. Então, é bom de ligar mesmo, né? Porque flamenguista é muito afoito, né? Meus queridos, vamos abrir o livro de Deus, em Isaías 59, 1 e 2. Vamos ficar, vocês, em pé. Vamos ler esta palavra. Ela sempre coloca na área, viu? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Querido Pai, precisamos de Ti neste momento. Abre a nossa mente, nosso coração, trabalhe em nossas vidas, opera o Teu querer efetuar, não só em mim que estarei transmitindo, mas naqueles que estão ouvindo. Não há como entender senão pelo Teu Espírito Santo, e que Ele possa trabalhar nesta noite extraordinária, de maneira extraordinária. Obrigado porque Tu vais fazer isso, porque o Teu grande poder se aperfeiçoa em nossas limitações e fraquezas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre um problema mais profundo da humanidade. Não é a crise econômica, não é a crise política, não é educacional. O maior problema do ser humano é exatamente o pecado. É esse que estraga tudo, que estragou tudo. Aquele que era o tronco da humanidade, por conta do seu erro, sua falha, o pecado veio a toda a raça humana. Tanto é que você não pode dizer que não peca. Curiosamente, quanto mais a sociedade fala dos problemas humanos, menos ela usa essa palavra. É impressionante como até nas igrejas não fala dessa palavra, porque pode ferir pessoas, pode entristecer pessoas, mas que está um pregador aqui que nunca vai deixar dessa miserabilidade que trouxe ao homem, que é pecado. Hoje se fala em traumas. Eu tenho um trauma. Se fala de fraquezas, não chama pecado, é uma fraqueza. Se fala de condicionamentos. É porque a minha família é assim, assado, e ninguém assume a responsabilidade. Isso é desde Adão, né?
Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou, e vai por aí. Digo sempre que não havia mais a fila, a serpente deve ter olhado assim, não tinha mais ninguém, e a coisa foi trágica para aqueles três e também para até a terra. Mas, meus queridos, vamos enfatizar isso na nossa vida, no sentido de não brincar com isso. A Bíblia usa uma palavra muito mais direta. Chama tudo isso, resume tudo isso em pecado. Eu preguei muito a jogador de futebol, preguei a quase todos os times do Brasil, quando chegava em Campina Grande. Falava de Jesus Cristo para aquela raça tão orgulhosa, tão prepotente, não é? E diante deles eu mostrava o pecado. E para eles, eu conceituava pecado era você chegar cara a cara com o goleiro, espero que o Flamengo faça muito isso, e chute para fora. Isso é pecado. É entrar em impedimento. E eles entendiam muito bem isso. Até um jogador de futebol, que ele hoje é técnico de futebol, ele disse: nunca deixe de falar aos jogadores de futebol que são solitários. E, para alegria nossa, mais pessoas se converteram porque encararam o pecado como pecado. Nosso querido Paulo, em Romanos 3,23, bem conhecido nosso, diz: todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. O pecado não é um detalhe na sua vida. Ele é uma raiz da tragédia humana. A corrupção entrou no coração humano. Ele ficou depravado, incapaz de se voltar para Deus pelos seus próprios méritos ou feitos. Ele é a raiz da tragédia. João Calvino disse uma coisa interessante. Ele escrevendo, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica, até ele acrescenta, incessante de ídolos. Basta olhar para dentro. Quando o próprio Cristo diz que o que contamina no homem não é o que entra, mas o que sai. A nossa confissão de fé, por exemplo, amados, no seu capítulo 6, declara algo maravilhoso para nos chamar a atenção. Por este pecado, Adão e Eva caíram na sua retidão original e da comunhão com Deus, assim se tornaram mortos em seus pecados e totalmente corrompidos com todas as suas faculdades de alma e de corpo. A coisa é tão impressionante. Nós somos tão miseráveis em nós mesmos, que até uma coisa boa que você faz, Deus chama de trapo de imundícia. Não há ninguém bom. Paulo chega a dizer isso: não há justo nem sequer um, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Capítulo de Romanos 3, 10 e 11. Então vamos pensar, gente. Isso é uma verdade que precisamos entender. E a primeira verdade: o pecado cria separação entre Deus e você, entre Deus
e eu. Nós lemos 59, 1 e 2 de Isaías, aí eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Observe algo extremamente importante aqui. Observe algo que você precisa, eu preciso. O texto não diz que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, perdeu o poder ante o pecado. Não diz que Deus deixou de ouvir. Não diz isso. O problema está na barreira criada pelo pecado, separação. Quando o homem pecou, foi decretada ali a sua morte espiritual. Ele foi separado espiritualmente de Deus e não pode se chegar o homem a Deus de maneira alguma. Isso aqui acontece, amados, duas realidades bíblicas que se encontram. Primeiro, Deus é absolutamente santo. Isaías 6,3 expressa isso de maneira linda, maravilhosa. E quando a gente vê a manifestação da santidade de Deus, a gente automaticamente, vamos ver isso, sente as nossas misérias. Isaías 6,3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus não é apenas mais um santo. Ele não é mais santo que nós, Ele é todo santo, o seu caráter é santo e abomina terrivelmente o pecado. Já Abacuque, ele mostra ali no capítulo 1, versículo 13. Abacuque dizendo: Tu és tão puro de olhos, Senhor, tão puro que não podes ver o mal. Spru, ele escreveu: a santidade de Deus é tão pura que o pecado não pode permanecer diante dele. A segunda realidade, verdade daqui, que o homem caiu em pecado. Enquanto você não se encontrar que é um miserável pecador, jamais terá o favor de Deus. Ele pecou, Adão, como representante de toda a humanidade. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz algo estupendo, maravilhoso, dizendo que Adão pecou. Mostra por um só homem, por um homem, entrou o pecado no mundo. E qual foi a consequência? Pelo pecado, a morte. Não veja a morte com destruição, como os adventistas pensam, como os testemunhos de Jeová pensam, mas como separação. Quando o homem morre, conforme Eclesiastes 12:7, que diz que o pó volta ao pó que eu era e o espírito a Deus que eu deu. Eu separo a alma ou o espírito do corpo. E o homem está condenado para sempre ao inferno, à desgraça eterna. Nossa confissão de fé de Westminster 6,3 diz: sendo eles a raiz de toda a humanidade, Adão e Eva, a culpa deste pecado foi imputada e a mesma morte em pecado
E a natureza corrompida é transmitida a todos. Transmitida a todos, gente, seus descendentes. Salomão, orando, ele diz: e não há um homem que não peque. Não há ninguém aqui, inclusive eu, que não chegue a pecar. Eu estava conversando com a Ingrid. Eu perguntei a ela, ela de maneira maravilhosa respondeu corretamente. Ela disse: quantos pecados é preciso levar para o inferno? Ela disse: é exatamente o que o nosso querido Tiago 2,10 diz. Tiago 2,10 expressa isso, mostrando a nós que se você errar num ponto da lei, será culpado de todos. Então, olha bem, amados, nós estamos em maus lençóis se não tiver uma pessoa que vamos falar depois. O resultado foi devastador, terrível. O homem perdeu a comunhão com Deus. Tanto é que na mensagem passada eu falei, quando Deus o procurou, tomou a iniciativa de ir ao homem, o homem estava escondido, estava por entre as árvores. O pecado faz isso, separa você, tanto espiritualmente até moralmente, de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus, perdeu a pureza moral que Deus havia dado, perdeu até a harmonia interior. Uma pessoa chegou para mim, caminhando na praia: por que eu devo ser crente, receber Jesus? Eu disse: por dois motivos. Primeiro, que o seu interior está devastado, né? Você não tem nem prazer de viver. Você não tem nem satisfação, não tem contentamento na sua vida, você não tem paz. Ela começou a chorar. Isso aqui é dentro de você. A segunda coisa é porque quando você morrer, a desgraça já é certa, se você não tiver uma pessoa. E naquela caminhada na praia, nas nossas férias, alguns anos atrás, ela entregou a vida a Jesus chorando. Meus queridos, o pecado é uma desgraça. Você tem que ter ódio pelo pecado, aversão como Deus tem. Trate seriamente o pecado na sua vida. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui, meus queridos, coloca aí, por favor, Efésios 2:1. O pecado produz morte espiritual. Nosso querido Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz: ele nos deu vida estando nós mortos, em quê? Em delitos e pecados. Em outra tradução, ofensas e pecados. Dê uma observada nesse texto, deixa aí, por favor. Dê uma olhada, observe. Não diz que o homem está apenas fraco espiritualmente. A sua comunhão com Deus foi totalmente destruída, separada de Deus, que ele não tem como se chegar a Deus. Se ele está morto, não tem vontade. Se ele está cego, como a Bíblia diz, ele não pode ver a luz de Cristo no seu interior. A Bíblia não diz, irmãos, que apenas ficou fraco espiritualmente. Ele diz que ele está morto espiritualmente. Isso significa, meus queridos, incapacidade espiritual. Isso significa alienação de Deus. Muita gente está como cego do tiroteio.
Está vendo a desgraça campeando, mas não sabe o que está acontecendo na sua alma. Mas é porque a corrupção interior que chegou ao seu ser. O homem é corrupto. A Bíblia nos mostra isso, depois nós vamos falar sobre tal. Em 17:9 de Jeremias, que o homem é corrupto em toda a sua natureza. As pessoas enganam-se a si mesmas, como Adão se enganou, cozendo folhas para se vestir. Só tem uma maneira de voltar-se para Deus, que é por substituição. Jesus Cristo substituiu você na cruz, levando suas misérias. Nosso Catecismo Maior de Westminster, no 25, a pergunta 25, o maior, diz lá: a pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro Adão, do pecado de Adão, na falta de justiça original e na corrupção de toda a sua natureza. Quem não pecou somente hoje? Levanta a mão. Pensei que o jovem ali não tinha pecado. Você tem certeza disso, que não pecaram? Olha, só um não pecou. Ah, tem certeza. Que falhou. A coisa é tão forte na nossa doutrina e na doutrina bíblica que não é pecado fazer só o errado, mas também não fazer o certo. O 4:17 de Tiago nos mostra isso. Diz: se o homem sabe fazer o bem e não faz, nisso peca. No capítulo 2 de Efésios 2 e 3, coloca aí, por favor. Diz aí que o homem está dominado por três forças. Três forças que parece que se juntam entre si para acabar com a sua vida. Vocês leiam, por favor. Todos leiam, vamos ler. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Segundo a quê? Inclinação da carne. Segundo o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos de quem? Da ira, como também os demais. Mas é o 2. Bota, eu coloco 2. Por isso que eu estava querendo ler errado. Nos quais andava outrora segundo o curso de quem? Deste mundo, do sistema contra Deus, segundo o príncipe das potestades do ar, os demônios, e do espírito que agora atua nos filhos da... Está sendo levado de rodão mesmo. Tem gente que se acha bonzinho. Ah, eu não bebo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo. Mas o maior pecado que você comete é não entregar a vida a Jesus. Esse aí não tem perdão de jeito nenhum. Se você rejeitar Jesus Cristo, você é rejeitado no céu. Se você confessar Jesus Cristo, você é confessado no céu. Então, três forças: o mundo, o diabo e a carne está querendo desgraçar a sua vida, e às vezes sem você perceber, porque você não tem ciência disso. E você se esconde de folhas como religião, de folhas como boas obras, de folhas como outras coisas. Eu tinha um primo que leu a Bíblia várias e várias vezes, mas nunca recebeu Jesus. Leu Bíblia mais do que muitos crentes aqui. Gente, vamos pensar em 5 argumentos que confirmam a realidade do pecado na nossa vida. Primeiro argumento é a experiência humana.
Romanos 7,19, Paulo chega bem claro: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Já notou isso? Quantas vezes eu... De novo, Cláudio, por que fez isso? Como eu disse, não é só fazer, mas também não fazer. Quer ver? Quem pregou Cristo hoje? Alguém. Olha que tanto pecado. Uma das coisas mais espetaculares é falar de Cristo. É por isso que você ainda está aqui e você não fala. Isso é terrível para a gente. John Owen, ele escreveu: o pecado permanece no crente como um inimigo sempre pronto a se levantar. Bota na cabeça, viu, crentes? Não são bonzinhos, não. Nós não somos bonzinhos. Deixe a linha com Deus para ver o que acontece. Isso mostra que o problema humano é interno, lá dentro. Outra coisa que, como argumento que você é pecador, nós somos pecadores, é o argumento da história humana. A história está cheia de guerras e violência. Um exemplo trágico que nós bem conhecemos foi o Holocausto, na guerra de 39 a 45, sob o regime de Adolfo Hitler. 6 milhões só de judeus morreram pelas mãos dos nazistas. E era uma classe privilegiada. Se achava nata da humanidade. Mas o problema estava no coração do homem, desgraçadamente no coração do homem. Era uma das nações mais educadas da Europa. Isto mostra algo importante: a educação não resolve o problema do coração do homem, porque está dentro dele. Jeremias fala aí 17:9, que eu já falei para vocês que ia tratar disso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Você se engana que dinheiro corrompe o homem. É tudo mentira isso. Educação melhora o homem. É mentira. Simplesmente mostra o que o homem é. Baixa as nossas casas legislativas do Brasil. Não tem, todos são bonitinhos. Só fazem coisas boas. Não entram em corrupção nenhuma. Mas não tem educação. O pecado está incrustado no coração do homem. O terceiro argumento é que a consciência moral. Todos sabemos que certas coisas são realmente erradas. Matar inocentes, abusar de crianças. Nesta semana passada eu vi tantas coisas sobre isso, né? Assédio. Os homens estão assediando mulheres. Esquece que as mulheres assediam também. As mulheres sabem que o homem cai muito pelos olhos. Alguém já viu? Lembra daquele versículo? Não cobiceis o homem do próximo. Alguém já viu esse versículo? Não cobiceis o homem do próximo. Não cobiceis o quê? A mulher do próximo. Você já entendeu isso? É o quê? Que o homem vem pelo
olhar. Mas não é desculpa em nada. Você tem que tratar seriamente o pecado. Romanos capítulo 2, versículo 15 diz, mostram a norma da lei gravada no coração. Lá está dizendo, não faça isso não, que está errado. A nossa consciência começa a dizer, mas você faz. O escritor reformado, Herman Bavinck, escreveu, a consciência humana é um testemunho interior da lei de Deus. É por isso que você se sente mal em fazer certas coisas. Não é? Agora, interessante, às vezes o sexo só é pecado quando a menina está grávida. Já notou isso? É grave isso. Tem chega assim que argumenta, não cuidar nem de usar isso, usar aquilo. É pecado mesmo. A prostituição é pecado. A internet está cheia, a gente está divulgando, dizendo que é crente, está divulgando a fornicação. Você pode ficar. Não tem problema. Outra coisa, meus queridos, no quarto argumento que você é pecador, eu sou pecador, é o argumento da incapacidade humana de mudar. A incapacidade humana de mudar. Meus queridos, a humanidade tentou resolver os seus problemas. Cada um que se aparece aí com a solução. Eles tentaram, estão tentando e vão tentar ainda, mas tudo alienado de Deus e do seu Filho é tempo errado. É meio que você chegar assim, a educação, a filosofia, eu tenho uma lista aqui, a ciência, a política. É mesmo que você pegar uma porquinha, lavar bem direitinho, colocar perfume, colocar, sei lá, uma fitazinha, um colarzinho, etc. Se deixou perto da água ou da lama, ela vai para lá, porque é da sua natureza. Enquanto não houver um novo nascimento na vida do homem, a desgraça impera. Então, educação, filosofia, ciência, política, o coração do homem continua produzindo orgulho, ganância, violência, egoísmo, toda sorte de maldade. Agostinho disse um negócio interessante. O coração do homem, o coração humano, está inquieto até descansar em Deus. Jamais terá paz sem Deus na pessoa de Jesus Cristo. O quinto argumento é o argumento da cruz. Em 1 Pedro 3,18, nos mostra, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Por favor, não chame Jesus de palhaço, achando que o seu problema não é tão ruim, não. É tão ruim que Deus mandou esmagar seu filho lá na cruz por causa do pecado. É tão terrível que ele não aceita nada de ninguém se não for o que o Cristo fez no Calvário. Mostra claramente que a miserabilidade humana é terrível e só uma pessoa justa, o justo morrendo pelos injustos, tem condição de chegar a Deus. A cruz prova duas coisas. O pecado é terrível
terrível que o próprio Cristo sentiu um impacto. Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? E você está aí anestesiado, achando que não é tão pecador, não é tão miserável. Tiago chega a dizer: senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Não brinque não, que Deus não brinca com o pecado. O pecado é terrível, mas uma coisa boa aconteceu no Calvário também. O amor de Deus é imenso. A justiça se encontrou com o amor, jogando as nossas misérias, nossas desgraças todas em Cristo. Eu fico impressionado, Sérgio. Como é que as pessoas ainda dizem, numa obra extraordinária, consumada lá no Calvário, ainda diz que o crente tem maldição, ainda tem que ir lá atrás, talvez na infância, ou talvez na barriga da mãe, talvez na mãe, na avó, tataravó. Isso é uma desgraça. Diz Paulo, por causa da cruz, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Cristo Jesus. 8:1. Diz Paulo que livrou de toda maldição da lei, fazendo maldição por nós. 3, 10 e 13 de Gálatas. Diz Paulo aos Romanos: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se aproprie da única solução de Deus para o homem, Jesus. É a única obra que Ele aceita. O pecado, gente, engana o ser humano. O pecado nunca aparece mostrando a sua verdadeira face. A Bíblia até fala sobre isso, que o pecado é até gostoso, não é? O escritor de Hebreus chega a dizer: o gozo transitório do pecado. O problema não é o pecado em si que traz gozo, é a consequência dele que traz desgraça e inferno para sempre. Hebreus 3:13 fala do engano do pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas glória a Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Thomas Watson disse uma coisa interessante: o pecado promete prazer. Não é que o desgraçado Satanás ofereceu na Eva? Ah, não, é boa. Deus sabe que tu serás como Deus. Mas Thomas Watson disse: o pecado promete prazer, mas paga com a morte espiritual. Instantaneamente você nasceu em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, disse Davi em 51:5 de Salmos. Traz a morte eterna, banimento para todo sempre, se você morrer sem Cristo. E traz a morte física, que Adão não experimentou imediatamente, mas chegou a experimentar, mesmo que vivesse tantos anos, você vai morrer. A morte para a Escritura Sagrada não é o fim de tudo, mas o fim da oportunidade. Se você morrer sem Jesus Cristo, você está condenado para sempre. Vamos falar agora sobre o homem não pode salvar a si mesmo. Todos os dias eu prego o Evangelho, falo, procuro
falar de Cristo. Mas tem tanta gente construindo, querendo construir a salvação, numa sinceridade errada tremenda. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que receber. Efésios capítulo 2, 8 e 9, bem conhecido de nós, porque pela graça, a tal nossa querida Ingrid citou aí cadê ela? Desapareceu? Nossa, citou esse versículo. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé não vem de quem? De vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém estufa o peito, achar que é tão bonzinho, né? Ao dedinho. É só Cristo. A confissão de fé do Westminster, no artigo 9, parágrafo 3, o homem, pela sua queda em estado de pecado, perdeu totalmente toda a capacidade de querer algum bem espiritual que acompanha a salvação. E Isaías 64:6 diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, não presta. Não querer ganhar Deus com suas obras. Queira ser salvo pela obra de Deus na cruz do Calvário. Alguém chegou para Jesus Cristo e disse: "Que faremos para praticarmos as obras de Deus?" Ele só disse uma coisa: "Creiais naquele que me enviou." Em outras palavras, que ele enviou. Outra palavra, em mim. Somente Deus pode reconciliar você com Ele. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Deus estava em Cristo, né, reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo, pessoas, primariamente. Jesus Cristo veio dizendo que ele é quem tomou a iniciativa quando em 19:10 de Lucas, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Na cruz, meus queridos, a culpa foi paga, total. Todo escrito de dívida que estava sobre nós, Jesus Cristo pagou. E expôs Satanás com todas as suas hostes ao vitupério, à vergonha. A cruz não é local de derrota, é da nossa grande vitória. E temos comunhão com esse Jesus maravilhoso. A justiça foi satisfeita. Quando vai olhar para Sérgio, mesmo que sendo flamenguista, ele chega assim: "Você não presta, mas meu filho morreu por você, por isso eu lhe aceito." Pense bem nisso. Quando Deus olha você, não olha você, mas Cristo em você. Meus queridos, o pecador não pode ser reconciliado por ele próprio. Charles Roger, acho que é. Ele disse: na cruz, Deus permanece justo enquanto justifica o pecador. Deus não muda nada. Miserável sou eu, mas me comprou pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Pedro chega a dizer: nós não fomos resgatados da nossa maneira vã de viver por coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus.
Meus queridos, 3 perguntas precisam, para a gente encerrar, precisam ser respondidas. Primeiro, você reconhece a gravidade do pecado? Que o pecado é o grande mal da sua vida? O mundo minimiza isso, diminui essa gravidade, mas Deus nunca. A Bíblia chama de rebelião contra Deus. A segunda pergunta, você reconhece sua condição diante de Deus? Totalmente alienado, afastado dele. Lucas 18:13 nos ensina que, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aquele homem criticado pelo o que se achava tal. Aquele fariseu, não sou como os demais homens e tudo mais. Aquele publicano nem ousou levantar. O corpo, a cabeça, mas disse lá dentro, ser propício a mim, pecador. A terceira pergunta, gente, você já correu para Cristo? Um dos sinais que Deus quer coisa com você é que você estar aqui. Você não está aqui por iniciativa própria, pode botar isso na cabeça, pode colocar isso na sua cabeça. Deus colocou, gerou em você desejos, sentimentos. Deus é quem opera o querer e efetuar. Você pode até dizer, não, eu fui convidado por fulana. Sempre eu disse aqui, eu ia atrás das meninas do evangelho, mas o evangelho das meninas me pegou, me transformou. Jesus Cristo diz que há um apóstolo que não estava assim em direção ainda verdadeira, quando o Senhor mostra o caminho, isso nos basta. Ele disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não acrescente nada a Jesus para ir a Ele. Não tire Jesus do caminho, porque você vai dar com os burros na água, vai para o beleléu. O pecado, gente, produz separação de Deus. O pecado produz morte espiritual. Pecado produz escravidão, condenação, desgraça eterna, maldição. Mas Deus providenciou um redentor. Deus providenciou a redenção em Cristo Jesus. E sabe o que o nosso catecismo maior diz na pergunta 20? Deus, tendo escolhido alguns para a vida eterna, fez um pacto de graça para livrá-los do estado de pecado, de miséria, e levá-los a um estado de salvação por um Redentor, unicamente Ele. Lá diz, Pedro entendeu bem, não há salvação em nenhum outro não foi dado dentre os homens, por quanto devamos ser salvos, só Jesus. E todo aquele que se arrepende e crê, é interessante isso, eu louvo a Deus por isso, que Cláudio não tinha nada para dar para ele, nem se arrepender ele poderia, nem ter fé ele poderia. Aí 11:18 de Atos diz que quem concede o arrependimento para a vida é Deus.
Efésios 2, 8 e 9, que nós já falamos, quem concede a fé é Deus. Judas já tinha na mente isso quando disse uma fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Não há nada em nós que atinja o coração de Deus, mas tudo em Cristo e para a glória dele. Esse é o poder do Evangelho. Ou você se dobra, ou vai ser quebrado. E eu não preciso fazer chantagem emocional para vocês. É a realidade nua e crua das Escrituras Sagradas. Você está aqui não quer dizer ser. Você tem que ser para viver em Cristo Jesus. Amém.